Então, meus amigos, informação interessante sobre Wolverine da PlayStation Studios é confirmada. Sony pode estar mudando a estratégia de investimento em jogos gas e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Aleluia! Então, meu amigo, eu creio que a maioria das pessoas que recentemente terminaram Marvel's Spider-Man 2, em algum momento, ou durante a jogatina, ou depois de finalizar o jogo, se viu pensando no próximo título da Insomniac, que a gente já sabe qual é desde 2021, que é Marvel's Wolverine. Lindo. A dúvida que eu tive, que eu creio que muita gente também teve, é se o Wolverine se passará no mesmo universo de Marvel's Spider-Man, sendo assim podendo haver até um crossover, uma participação especial ou dos Spiders no jogo do Wolverine, ou, a gente sabe que não até agora, o Wolverine fazendo uma pequena participação, talvez numa DLC desse jogo aqui, cara. Poxa! Isso seria fantástico e não é impossível de acontecer, porque o diretor criativo da Insomniac Games confirmou durante um podcast que ele participou neste final de semana que os jogos se passarão no mesmo universo. Então, confirmado esse fato de se passarem no mesmo universo, nós podemos adicionar essa informação às pouquíssimas informações oficiais que a gente tem sobre o jogo. Próximo ao anúncio oficial que aconteceu lá no PlayStation Showcase de 2021, nós tivemos outra informação oficial que veio do diretor criativo do jogo, informando que será um jogo padrão, um jogo completo e que o tom dele é para adultos. Então nós temos essas informações oficiais até agora. O jogo é para adultos, um jogo grande, completo, né, como Marvel's Spider-Man 2, e que ele acontece no mesmo universo. Agora, de fontes não oficiais, eu lembro que recentemente o jornalista Jeff Grubb informou que a janela de lançamento desse jogo está planejada para o final de 2024 ou início de 2025, dependendo ali do estado de desenvolvimento do jogo. Então, assim, não é oficial, mas aparentemente deve ser lançado nessa janela. E voltando ao tema crossovers, tem uma teoria dos fãs que tá rodando na internet aí que eu acho que também faz muito sentido. Recentemente, com o lançamento de Spider-Man 2, o usuário aqui, ó, The Blaze Man, notou que se você for lá no escritório do Demolidor, né, no escritório de advocacia dele, no Spider-Man 2 você não encontra as referências aos personagens, tá? Aqui a placa sem nada. E no primeiro Spider-Man da Insomniac, a gente encontra a placa aqui, ó, Nelson e Murdock. E também lá no Miles Morales, essa placa está lá, cara. E misteriosamente no Spider-Man 2 não está. E sabendo dessa informação, dessa curiosidade aqui, o pessoal da IGN americana questionou esse mesmo produtor que confirmou que Marvel's Spider-Man e Wolverine são no mesmo universo, sobre isso aqui, por que não tem mais o nome Nelson e Murdock nessa plaquinha aqui. Mas aí ele fez suspense, só disse que foi intencional e que em breve terão novidades sobre o assunto. Então assim, é outro indício muito forte de que teremos o Demolidor ou no jogo do Wolverine ou numa DLC, por exemplo, de Marvel's Spider-Man 2, cara. Mas crossovers, a gente pode esperar que esses jogos da Insomniac terão. E eu torço muito para que isso aconteça, porque esse trio, meu irmão, eu gosto mais. Spider-Man, Wolverine e Demolidor, cara. Agora, meu amigo, vamos para outro rumor aqui. Mas esse se tornando realidade, eu particularmente vou comemorar demais. Nos últimos anos, a gente tem observado que a PlayStation Studios e outras companhias têm investido muito pesado na questão dos jogos como serviços, os tão famigerados GaaS. Até aí tudo tranquilo, que a gente sabe que esse tipo de jogo é muito lucrativo. E onde é mais lucrativo, obviamente as empresas vão investir naquele segmento. Só que como a gente sabe também, a PlayStation Studios, ela sempre foi conhecida pela alta qualidade nos seus jogos single player. E isso que fez com que a PlayStation se tornasse uma das maiores empresas de game do mundo. Só que observando as últimas aquisições, observando o último PlayStation Showcase deste ano de 2023, onde a gente só observou praticamente jogos como serviço sendo anunciados, o fã raiz de PlayStation se sentiu um pouco meio que deixado de lado. Parece que a empresa não estava seguindo o que fez ela ter essa verdadeira legião de fãs, que foi os jogos single player. Enfim, tudo indica que ela está seguindo esse caminho mesmo e vai continuar ali, cara. Só que segundo algumas informações do site Xfire, aparentemente houve uma reformulação interna lá da empresa e ela não vai investir tão pesado como estava planejado anteriormente nesse tipo de jogo. Há várias notícias sobre o assunto na internet que a diretoria, a alta cúpula ali da Sony estava tão obcecada nesse tipo de jogo que eles estavam forçando estúdios que sempre foram conhecidos por fazer jogos single player
muito bem feitos por sinal, a fazerem jogos como serviço goela abaixo. Recentemente a gente teve a notícia do multiplayer de The Last of Us foi congelado, cara. Enfim, se essas fontes do Xfire estiverem corretas com essa saída do Jim Ryan, a Sony não vai deixar de investir nesse tipo de jogo, mas o investimento será menor do que o planejado. Ela vai direcionar um pouco dos esforços para a criação de novas IPs, que a SEGA e Bandai Namco estariam ajudando a PlayStation nessa criação de novas IPs. Tomara que isso se concretize mesmo, mas levando em consideração todos os investimentos, cara, feitos até agora, a própria compra da Band mesmo, eu creio ser muito difícil que isso aconteça, infelizmente. Vamos aguardar, o tempo dirá. Mas comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o assunto. Eu gostaria. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando as melhores dicas, tutoriais e notícias. Excelente semana para você e para sua família.